Fala galera, hoje nós se encontramos aqui mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre o sistema respiratório. Já parou para pensar qual é a função do sistema respiratório? Bem, algumas pessoas podem te dizer assim: o sistema respiratório ele é o responsável pela obtenção do oxigênio. Sem ele, eu posso morrer. Bem, outras pessoas já podem dizer ao contrário. Podem dizer que o sistema respiratório ele é aquele responsável por eu sentir os aromas. Então, a aula de hoje vai ser especial sobre a obtenção do oxigênio, a purificação desse ar e também ser responsável pela olfação. Mais seriamente, a aula de hoje vai falar sobre a cavidade nasal. Então, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta. Voltando aqui para o estudo de gravação, vamos entender aí de casa como o ar ele é purificado, como ele é aquecido, como ele é filtrado e como de fato acontece a olfação. Para isso, então, nós vamos encontrar aqui na cavidade nasal a primeira barreira de sujeira. O que seriam isso? Sabe aqueles pelinhos que ficam aqui na abinha do nariz? Esses pelinhos têm nome e é chamado de vibrisses. Olha só. Essa estrutura que seria a abinha do nariz é chamada de vestíbulo nasal. Guardem assim, toda vez que eu tiver porta de entrada para algum órgão, eu chamo de vestíbulo, porque vestíbulo vem de vestibular. Se vocês não tiverem que fazer vestibular para entrar em alguma graduação, ou vão fazer vestibular para fazer alguma graduação, pois bem, é a porta de entrada. Então, vestíbulo nasal é a porta de entrada do nariz. Esse vestíbulo nasal aqui, ó, essa abinha, é constituído pelo mesmo epitélio da pele, tá? Então quer dizer que tem glândulas sebáceas ali, produz sebo, e também tem glândulas sudoríferas, produz suor. Além disso, contém esses pelinhos, que são as vibrisses, que é a primeira barreira contra a sujeira, a partícula macroscópica. Por isso que não é bom tirar não, tá? E também, assim, algumas pessoas falam, então pode aparar? Mas não tira não, porque vai barrar as partículas macroscópicas. Pois bem, aí o ar vai adentrar. Devido a essas conchas nasais e os meatos nasais que ficam localizados abaixo das conchas nasais superior, média e concha nasal inferior, o ar vai ser turbilhonado e dessa forma aumenta a superfície de contato do ar com o epitélio respiratório, que foi ampliado aqui. Na verdade, esse epitélio é chamado de epitélio pseudoestratificado colunar ciliado. Mas quais seriam as células que o constituem? Pois bem, nós temos aí dois tipos de células principais, tem outras, mas dois tipos só nós vamos trabalhar aqui. Quem seriam eles? Aqui nós temos as células caliciformes. As células caliciformes vai produzir um muco, que vai estar aprisionando os micro-organismos e as micropartículas, aquelas microsujeiras. Ok. Ao lado nós vamos ter aí as células ciliadas, que através do batimento ciliar vai eliminar esse muco em direção à faringe. Aí você pensa de casa, imagina que eu vou engolir algum muco. Pode ter certeza que enquanto você está assistindo a videoaula, você está deglutindo muco. Isso é um processo natural. Você só vai se dar conta se você tiver uma inflamação na cavidade nasal. Aí sim, você vai conseguir expelir o excesso desse muco, ok? Aí, além disso, esse processo de filtração que acontece aqui, a umidificação ocorre graças a justamente esse muco. Então, filtração ocorre graças ao epitélio respiratório. A umidificação ocorre graças aí ao muco. Quando eu falo em aquecimento do ar, é graças aí à rica vascularização. Algumas pessoas têm vasos sanguíneos muito frágeis. E esses vasos sanguíneos, diante de alta temperatura, podem se dilatar e aí estourar, o que pode promover um sangramento. Então aí nós temos, primeiro aí a filtração, realizada pelo epitélio respiratório, na sequência a umidificação do ar, realizada pelo muco, e aí então o aquecimento pela rica vascularização. Mas e o olfato? Não sei se vocês sabem, mas nós temos aí, nós podemos sentir cerca de 10 mil cheiros diferentes. Mas como assim? Quero ver contabilizar esses 10 mil. Mas é o que se encontra na literatura. Que epitélio seria esse? Não é o epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, não. É um neuroepitélio pseudoestratificado colunar.
Esse aqui, ó, neuroepitélio. Por que neuroepitélio? Porque é constituído por células nervosas. Nós vamos encontrar aqui, ó, quimiorreceptores. O que seria isso? Olhem só. Se eu pegar um epitélio respiratório, ele vai conter um neurônio bipolar. Esse neurônio bipolar, se vocês observarem lá em classificação que eu dei sobre os neurônios, ele possui aí duas projeções. Uma projeção, que é o dendrito, que é responsável pela captação, né, do que acontece no meio, e aí a outra projeção que sai do corpo é, de fato, o axônio, responsável pela condução do impulso nervoso. Esses quimiorreceptores são responsáveis por ter ali dentro dele receptores que fazem a transdução do sinal. O que seria isso? Ele vai converter um estímulo, que nesse caso é um estímulo químico, em um potencial de ação ou impulso elétrico. Então aqui eu tenho as moléculas odoríferas, mas essas moléculas odoríferas vão encontrar um meio, uma secreção serosa, para poder se diluir. E quem produz esse meio, essa secreção serosa, são as glândulas olfatórias, que eu encontro aqui. Além de eu ter esses receptores olfatórios que vão diagnosticar esses 10 mil cheiros que se encontram no ar, eu vou encontrar células tronco. O que serão essas células tronco? São essas células aqui em rosa, que são chamadas aí de células basais. As células basais têm como função produzir novos receptores olfatórios. E esses receptores olfatórios duram no máximo um mês. Por quê? Porque eles são muito suscetíveis a ter lesões, justamente porque são capazes de reconhecer esses 10 mil cheiros e fazem muita transdução do sinal. Então, são muito danificados. Além dessas células tronco, nós contamos também com células de sustentação. Quem são essas células de sustentação? São essas células aqui em laranja. Essas células de sustentação aqui, ó, que vai encontrar, células de sustentação, elas, o próprio nome já diz, né? Sustentam o neurônio, isolam eletronicamente e também oferecem nutrição para ele. Agora, uma pessoa que se encontra gripada, por exemplo, produz muito muco, o que vai acontecer? Essa secreção serosa aqui serve para limpar os cílios olfatórios, para que novas partículas, novas moléculas odoríferas possam se ligar a esses cílios. Se eu tenho uma produção excessiva de muco, tanto pelas células caliciformes como pelas glândulas olfatórias, esses mucos acabam se interagindo com esses cílios olfatórios, impedindo, então, que novas moléculas odoríferas se liguem a esses cílios. E aí, então, você acaba não sentindo nem o gosto do alimento, porque o gosto está muito mais relacionado com o olfato. Então, olhem só, a cavidade nasal tem essa função de filtrar o ar, de aquecer o ar, de umidificar o ar e também provocar a olfação. Na sequência, esse ar vai ser encaminhado para a faringe, que é um órgão comum ao sistema digestório e ao respiratório. Na sequência, da faringe vai para a laringe, da laringe para a traqueia, para os brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares. Só que essa aula sobre alvéolos pulmonares será feita em outra ocasião, ok? Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se gostaram, não esqueça, dê um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveite para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!